aproximar. Pessoal, dia 10 vai ser o dia de comemoração do sociólogo, dia do sociólogo. E aí eu quero contar pra vocês como a ciência política entrou na minha vida, por que eu resolvi fazer, tudo que aconteceu e falar um pouco dessa história, que é uma história de amor, não deixa de ser. Meu nome é Alessandra Monteiro de Castro, eu estou fazendo doutorado nesse momento em Ciências Sociais na PUC-Rio e fiz mestrado na mesma instituição, também estudei Comunicação Social na mesma instituição, estudei Ciência Política na Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, não concluí o curso, mas fiz uma boa parte e sempre tive interesse por essa parte da sociologia, mas principalmente essa parte mais voltada para a política. Eu gosto do assunto, sempre quis saber mais. Assim, adolescente, eu ia para bibliotecas da cidade, pesquisava, lia sobre alguns autores, tinha umas opiniões, tinha umas ideologias, que hoje eu penso tudo diferente. Mas eu já criei esse amor, esse gosto por essa área. E como eu vim de uma cidade menor, no meu meio, ao redor, assim, né? Eu vim de Volta Redonda. É uma cidade muito mais industrial. Então não tinha muito com quem conversar sobre esses assuntos, não tinha como trocar muito sobre isso. Eu não tinha amigos que tinham tanto interesse, eu tinha alguns amigos de humanas, mas que não eram pessoas que gostavam dessa área. E eu criei o amor sozinha, assim, eu comecei a ler sobre, a buscar, e aí, assim, tentando vestibular algumas vezes, eu coloquei pelo Enem, coloquei Ciência Política na Unirio, e passei em primeiro lugar, só descobri isso muito depois, porque eu nunca tinha percebido que eu tinha passado em primeiro lugar. Mas eu já tinha passado para comunicação na PUC, e eu queria muito fazer jornalismo. Fazer jornalismo era um sonho para mim, era algo muito, muito importante. E eu fiquei assim, vou fazer os dois juntos, vai ser tão apertado, vai ser difícil, são em lugares diferentes, eu já ia ter que mudar de cidade. Como isso tudo vai acontecer, né? A partir disso, uma prima minha, muito querida, foi e falou, se inscreve na Unirio, vai lá, tenta o curso, assiste umas aulas, vê qual é, vê se você gosta, vê se você consegue, na sua rotina, tentar conciliar essas duas coisas e tenta. Depois você desiste, assim, se você quiser desistir, tudo bem, mas assim, tenta primeiro, você já tá lá, vamos ver o que você vai sentir quando chegar lá. E quando eu sentei na carteira, na minha primeira aula de Ciência Política, Introdução à Política, com o professor Fernando Quintana, que é um professor que é argentino. Ele começou a falar dos primeiros teóricos, aí Aristóteles, Maquiavel, toda essa parte, e eu me apaixonei totalmente. Eu senti que eu sempre deveria ter estado naquele lugar, que ali era o meu lugar, que esse espaço das ciências sociais e a gente tem essa conexão, e que é uma conexão que precisa sempre acontecer e ser renovada. E ali na Unirio eu não tranquei a faculdade, eu só fui seguindo. Só que com estágio, né, na parte do jornalismo, eu também sempre fui apaixonada pelo jornalismo e continuei fazendo, amando a prática, atrelando uma coisa a outra, sentindo assim que uma coisa complementava a outra, até mesmo dentro das matérias da faculdade. Por exemplo, eu tinha filosofia na comunicação, isso me ajudava muito na ciência política na Unirio, para algumas matérias de introdução à sociologia e assim por diante. E foi apertando um pouco, porque o estágio em comunicação, nos lugares que eu fiz em TV, fiz em rádio, é muito apertado, o horário é muito longo, você se dedica inteiramente àquilo, mergulha. Hard news, que a gente chama, que é essa notícia de toda hora, de todo lugar, do dia inteiro. Essa notícia que é cidade, é contar tudo o que tá acontecendo. É uma notícia que precisa de braços, precisa de dedicação, porque a gente conta tudo em primeira mão, tudo pra logo, tudo pra agora.
e por mais que tenha matéria produzida, tem tudo repercussão, então é um lado muito trabalhoso mesmo, é um lado de muita dedicação. Eu me dediquei muito a isso, eu não me arrependo, gosto muito dessa parte, vivi isso, que era um desejo muito grande, e você fica realmente viciado no processo, no jornalismo diário. E depois disso eu fui vendo também que aquilo era um dos meus caminhos, foi um dos meus caminhos, mas que não seria eternamente o meu caminho, como eu achei que seria. O que eu esperava é que eu iria entrar na Hard News e seguir para sempre para frente. Talvez numa parte mais de análise política, juntando os dois mundos, mas seguir ali na TV, na rádio, no jornal impresso. O meu foi mais TV e rádio, amo audiovisual, mas não foi isso que aconteceu, né? Eu percebi que é uma dedicação de vida, você tem que abdicar de muita coisa para estar ali sempre, para ter uma dedicação inteira ali, pensar aquilo ali o dia inteiro. E eu não queria mais aquilo. E eu fui buscando caminhos, voltei para a faculdade que estava trancada, de ciência política, e continuei seguindo também, continuei trabalhando em comunicação em outras áreas. Eu tentei o mestrado, que eu já tinha minha graduação completa de jornalismo, eu poderia tentar o mestrado. Tentei em alguns lugares e sofri alguns processos aí, em entrevistas e tudo mais, meio desagradáveis. Repensei um monte de coisa, amadureci um monte de ideias que eu tinha na cabeça. Vi também algumas coisas complicadas que existiam no mundo acadêmico, mas assim como no jornalismo, eu acreditei que não é porque todo mundo diz que é dessa forma que necessariamente para mim vai ser. Eu acho que eu posso buscar caminhos alternativos. E não deu outra. Eu continuei aí nessa parte e fiz o meu mestrado na PUC, que é um lugar que eu amo, não tem dúvida. É um processo seletivo, você não paga mensalidade no mestrado. Quando é um mestrado acadêmico, você faz um processo seletivo, passa, você tem que ter um projeto todo certinho, todo direitinho. Você vai para uma entrevista, você faz uma prova e ali você entra ou não. Depois disso veio o doutorado, o mestrado foi alucinante, assim, eu fiz trabalhando e foi muito apertado de tempo, foi muito estudo, muito trabalhoso, poucas noites bem dormidas, muita dedicação, num período muito curto que você tem que fazer uma pesquisa científica de qualidade. E eu, por exemplo, fui a campo, coisa que muita gente que faz mestrado na área de ciências sociais não vai, e trabalhando, conciliando e em lugares muito distantes dentro da cidade do Rio. Foi muito difícil, foi muito difícil. Fiquei com muita ansiedade, mas hoje aprendi com isso e vi que a gente tem que se dedicar a todos os nossos projetos, mergulhar de cabeça, mas nunca bater de ponta. Que a gente tem que ter tempo de descansar, de parar, de refletir e fazer tudo que é possível, o melhor possível, mas não necessariamente abraçar tudo, ler todas as linhas, ter todas as aulas na ponta da língua, isso é impossível. E eu deixo até esse recado para quem é da área, para quem está estudando, porque realmente o mestrado você sente uma angústia enorme. A instituição foi maravilhosa comigo, nunca teve essa pressão por parte da instituição. Algumas fazem isso, mas a PUC não foi o caso. A partir daí fui para o doutorado, estou até hoje e sou muito apaixonada. É o dia do sociólogo, estou muito feliz, também fiz um curso de licenciatura. E digo que a sociologia é fundamental para a gente compreender a nossa sociedade, para a gente entender onde a gente está. Eu passei, depois que você faz mestrado e tudo mais, você assiste um filme, um desenho animado, você começa a ver a sociologia ali. Você vê 5 autores diferentes. Eu passei também a perceber que a sociologia clássica trazia enredos e histórias contadas, poucos sociólogos, e eles eram todos da mesma área do mundo, e todos da mesma cor, e todos do mesmo perfil, e que a gente precisava ampliar isso. E passei a ler mais mulheres, a ler autores negros, a refletir sobre isso, a ver que tinham outros caminhos e conhecer muito mais, atrelando também, claro, a sociologia clássica com a atual, com uma sociologia mais contemporânea, com fatos do dia a dia. Acho que é
um braço maravilhoso para você entender o que está acontecendo hoje na sociedade. E não precisa ser para entender um jornal, para entender um noticiário, pode ser para entender um fato social que está acontecendo aí na sua frente. Da mesma forma que no jornalismo, todas as pessoas poderiam ser sua fonte de informação, e tudo que está acontecendo pode ser uma notícia, dependendo da forma como isso acontecer. Também existem os fatos sociais, então na sociologia também a gente observa tudo ao redor da gente e passa a avaliar as coisas com outros olhos. A gente olha o macro, mas olha o micro, olha as micro-relações, observa a nossa própria família, os nossos amigos e a nossa própria trajetória com outra interpretação, com outra forma de ver. Eu acho que também pode ser uma forma da gente não ser tão cruel consigo mesmo. Quando a gente conhece a estrutura da sociedade, quando a gente conhece que muito do que a gente está dizendo, muito do que a gente está escolhendo, os lugares onde a gente vai, o que a gente compra, a quantidade de vezes que nós compramos as coisas, o que nós comemos, tudo isso vem de uma estrutura social muito grande, muito forte. Então, muitas vezes, quando você pensa diferente, só você pensa assim, você está remando contra a maré. Ou muitas vezes, quando você está agindo de uma maneira que não é tão legal, mas que a sociedade se formatou dessa forma, você está indo junto com a maré. Por isso, eu acredito, sim, no valor e no poder da sociologia. Eu sou uma apaixonada e eu tenho que dizer isso sempre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem tiver interesse aí nas ciências sociais pode vir falar comigo no particular, que eu sempre estarei aí. No que eu souber, eu posso passar aí o conhecimento e as informações adiante, tá certo? Um beijo. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente aí se você teve aula de sociologia, se você tem carinho por essa matéria, se você acha importante ou se você acha que é só uma ideologia, uma besteira, uma coisa que colocaram aí. Olha, gente, sociologia não estuda só a esquerda, tá? Vale ressaltar. Não estuda só a esquerda, não é todo mundo comunista, tem nada a ver. A gente estuda liberal, a gente estuda de um tudo. Autoritários, inclusive. Li recente um. Então, as ciências sociais estão aí para ver o mundo, refletir sobre o mundo e não para doutrinar ninguém. Essa é uma ideia errônea, é uma falácia, não tem nada a ver, tá certo?